Pode sentar. Eu quero que você me acompanhe nesta noite. Os irmãos que estão nos assistindo ao vivo agora pela Web TV, continue mandando seus pedidos de oração, que no final do culto estarei orando por libertação, estarei orando por milagres e batismo com o Espírito Santo. Hoje é o segundo dia da campanha, quebrando as portas de bronze, baseado em Isaías 45:2. Segunda-feira que vem, quem estará ministrando vai ser a Bispa Josi, que estará aqui pregando, ministrando a palavra do Senhor. A cada segunda-feira estaremos anunciando quem será o próximo pastor ou bispo que estará trazendo uma palavra forte de bênção para a tua vida. Amém, queridos? Se eu pudesse, eu pregaria todos os cultos, mas também nós temos que entender que nós temos vasos de honra em cima desse altar, que são usados por Deus, que também estarão ministrando. Minha esposa estará ministrando, a Bispa Simone, estará ministrando também o Bispo Miro também. O Bispo Fábio estará encerrando essa campanha em dezembro, dia 16. Então, a cada segunda-feira, Deus vai tratar forte com você em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo número 12. Quem encontrou, glorifique o Senhor. Está escrito assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Fala assim: a minha oração já chegou ao trono do Senhor. E hoje, um anjo do Senhor traz a minha vitória. Veja que interessante, falando de impedimentos de Deus, impedimentos de Satanás. Aqui nós estamos começando a entender que Daniel, quando se colocou a orar, se colocou a buscar, houve uma resistência no mundo espiritual. Uma resistência. Diminui um pouquinho, acho que o fundo está meio alto, tá? Houve uma resistência no mundo espiritual. Veja, queridos, presta atenção. Existem pessoas que não oram alto, porque ele tem medo que Satanás ouça a oração dele e a bênção não chegue. Por quê? O impedimento possa acontecer. O diabo, ele não pode tomar a oração sua. Eu vou falar de novo. O diabo, ele não pode tomar a sua oração. O diabo, ele tem legalidade sobre a minha vida e sobre a sua, quando eu libero uma palavra negativa, ou uma palavra de maldição, ou uma murmuração. Toda vez que eu murmuro, eu estou assinando uma procuração em branco. Imagina eu e você assinando uma procuração em branco, e ali aquela procuração eu estou dando autoridade, eu estou dando liberdade para aquela pessoa fazer o que quiser em meu nome. Então, quando eu murmuro, eu reclamo da vida, eu duvido de Deus, eu duvido da palavra, eu questiono o milagre, eu questiono aquilo que eu espero, eu estou dando liberdade para Satanás agir na minha vida. E aqui você veja que Daniel, no primeiro dia que ele começou a orar, a oração dele já foi ouvida nos céus. Vou falar de novo. Primeiro dia que Daniel começou a orar, a oração dele já tinha chegado até o trono de Deus. Porque o anjo chegou e falou assim: olha, eu vim aqui, Daniel, para te falar que houve uma guerra no mundo espiritual pela sua oração. Daniel orou 21 dias sem parar. Você veja que nesses 21 dias, o que aconteceu? Impedimento. Portas de bronze se levantaram.
Porque o diabo ele fica no espiritual tentando agir, tentando segurar, tentando reter a nossa oração. Mas sabemos que Deus, e quando Ele resolve agir, ninguém impedirá. Amém? Mas nós sabemos que nesse tempo que estamos orando, nós temos que procurar entender que esta oração, aquilo que eu estou pedindo, é vontade de Deus ou não é vontade de Deus. Você veja que Daniel, ele não desistiu de orar. Tem gente que já no segundo dia, ele já desiste. No terceiro dia, ele fala: ah, Deus não está me atendendo, eu não vou mais na igreja. Porque eu pensei que seria assim. Diz a palavra do Senhor que 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus chegou até eles, eles não reconhecendo Jesus, porque os seus olhos estavam cheios de escamas, eles perguntaram: o que vocês estão conversando entre vocês? Ele falou assim: é que nós pensávamos que aquele que viria, olha, veja só, nós pensávamos, quer dizer, eles pensavam que Deus agiria do jeito deles. Quantos que não falam assim: ah, eu pensei que Deus ia fazer isso, mas não fez. Eu pensei que Deus ia tratar assim, mas não tratou. Irmão, nós temos que entender que o agir de Deus é invisível. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês na palavra o que eu estou falando. Eu não estou falando que é a coisa somente um pensamento meu, mas é algo de Deus para a tua vida. Mas nós temos que entender que existem impedimentos no mundo espiritual, coisas retidas, orações que parece que não são respondidas. Deus, Ele mandou o anjo naquele lugar, e foi aonde? Que houve uma guerra. É como se falasse: olha, estou mandando reforço espiritual, porque Daniel vai receber a vitória em nome de Jesus. Veja que ele fala aqui, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos principais, veio para me ajudar. Servo de Deus não perde. Servo de Deus não perde. Fala assim: servo de Deus não perde. Olha para o teu irmão e fala assim: tu é um servo de Deus? Então você não vai perder. Imagina, quando você libera uma palavra: Senhor, eu quero orar pela minha família. Existe alguém lá dentro que precisa se converter. Eu coloco em oração de joelho. Lá vem Satanás tentando. Não vai se cumprir não. Parece que as coisas pioram, parece que aquela oração não chega naquela pessoa, mas a tua oração primeiro chega até Deus, e quando ela volta, já vem com a vitória, já vem para acontecer. Só que muitos falam: Deus não me ouve, eu pensei que Deus ia fazer. Querido, os precipitados, os que não sabem esperar, acabam trazendo para si consequências que não são boas, porque não souberam esperar Deus agir, não souberam Deus fazer a obra. Eu tenho que começar a entender. O apóstolo Paulo fala na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que um dos dons que nós recebemos é o dom de discernimento de espíritos, e esse espírito está em letra minúscula. Existe o espírito, quando você vê na Bíblia em letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. E esse espírito é o espírito que nós temos que entender, que nós temos que discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Quando a pessoa ela tem esse discernimento, tem esse dom, ela consegue entender: esse impedimento é do diabo, eu vou continuar orando. Esse impedimento é Deus, porque Deus, quando Ele quer impedir, Ele impede. Deus, quando Ele não quer abrir a porta, não adianta, meu irmão, Ele não vai abrir. Só que existem casos que Deus Ele até permite aquela sua oração acontecer, mas por uma insistência tua, mas não pela vontade dEle. O que eu e você temos que aprender, que aqui Daniel nos ensina, começando este culto, que ele orou 21 dias, e no 21º a resposta veio. O que Deus quer dizer para você? Existe um tempo certo de Deus trazer a resposta para a tua vida. Existe o tempo certo já determinado pelo Senhor.
Irmão, pode orar de boca aberta, pode gritar, pode falar alto. Se o diabo está ouvindo, meu irmão, o problema é dele, mas quem recebe a tua oração é Deus. Amém? Posso ouvir um amém na igreja? Não, uma pessoa me disse um dia: não, eu oro com o coração. Irmão, eu nunca vi coração orar. Coração orar, orar com o coração. Eu oro sim, irmão, eu abro a minha boca, eu falo com Deus, falo com o Senhor, porque Ele fala comigo. E quando eu vou falar com Deus, eu não posso orar de boca fechada. Isso é coisa de alguém que está acostumado a fazer reza. Isso é alguém que está acostumado de ficar num lugar que é onde se reza. Aqui não se reza, aqui se ora. E orar é falar com Deus. Irmão, orar não é repetir palavras que estou lendo. Orar é expressar a Deus. Não é com palavras bonitas que diz que eu sei orar. Irmão, quanto mais eu oro, mais eu vou orar. Uma criança, ela aprende a falar porque ela não para de falar. Às vezes ela começa com 2, 3 frases, daqui a pouco está falando um monte, porque ela insistiu em falar. Quando tu ora, você ora de boca fechada? Você ora com o coração? Ou você é uma pessoa que não tem medo de falar com Deus? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, hoje, o que tiver retido no mundo espiritual, através da sua oração, Deus vai enviar um anjo aqui e vai quebrar todas as portas de bronze que estão no teu caminho. Posso ouvir um amém na igreja? Abra comigo agora a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos capítulo 16. Versículo 6. Quem encontrou, diga amém. E percorrendo a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedidos de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, ou o Espírito Santo, não o permitiu. Olha aqui para mim, Espírito Santo, Deus impedindo de Paulo ir no lugar que ele ia levar a palavra. Até isso o Senhor nos direciona. Existem lugares que você quer, não, eu vou levar uma palavra para tal pessoa, e de repente um impedimento acontece. Nem sempre é Satanás, nem sempre é o inimigo, é Deus. É Deus dizendo assim: não, agora não, você vai levar para outro lugar. E vai se entender esses planos de Deus, vai se entender o que Deus tem. Mas às vezes nós queremos falar: não, eu vou e acabou, eu quero levar a palavra. Mas veja, aqui eles iam levar a palavra, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes você está repreendendo Satanás, demônio, é Deus te impedindo, é Deus fechando aquela porta, porque Ele tem uma melhor para abrir para você daqui a pouco. Sabe, crente, presta atenção. Você está na casa do Senhor? Posso ouvir um amém? Quem está na igreja? Quem é de Jesus aqui? Eu sou de Jesus, apóstolo, eu sou de Jesus. Então tá bom. Você é do Senhor? Então tá bom, irmão, a tua vida está no controle do Senhor. Mas nós temos que entender que quando eu estou nas mãos do Senhor, eu vou sofrer certos tipos de impedimentos. Mas presta atenção que todo impedimento da nossa vida tem um propósito. E quando é Deus que nos impede, uma coisa vai nos acontecer: vai me gerar paz. No livro de Romanos, capítulo 5, fala que a esperança não decepciona, a esperança não traz confusão, a esperança traz alegria. E qual é a esperança? É Deus. Aquilo que eu espero no Senhor, aquilo que eu estou guardando em Deus, não me decepciona. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, o que você está esperando no Senhor não vai te decepcionar.
Alguns até falam para você assim: esquece. Mas quando o impedimento é de Deus, você já disse amém. Por quê? Porque você tem o dom de discernir espíritos. Eu tenho que receber isso de Deus. Eu tenho que pedir isso para Deus aqui hoje: Senhor, eu quero receber o dom de discernir espírito, o que é da tua vontade e o que não é. Aprender a olhar, isso é de Deus, isso não é de Deus. Porque tem pessoas que vê um crente orando, ele fala: isso é coisa da carne. Como que eu posso julgar alguém? É muito corajoso. Nós temos que tomar cuidado. É claro que existem pessoas que profetizam na carne, falam na carne, mas nós temos que tomar cuidado, porque se não estamos tendo discernimento do Espírito, acabamos cometendo coisas erradas. Estamos falando contra aquilo que é de Deus. Quando você vê um ministro de louvor aqui cantando, adorando a Deus, ele fala para você assim: irmão, faça isso, irmão, levante a sua mão. E você fala: nossa, irmão, que ministro chato, fica mandando levantar a mão, aplaudir. Irmão, não resista a Deus. Vou falar mais uma vez: não resista a Deus. E aqui o Senhor nos ensina que o apóstolo Paulo, ele pensou em 2 lugares e Deus não permitiu. Quais são as coisas que Deus não tem permitido na tua vida? Irmão, eu e a bispa, nós aprendemos assim. Lá em Mogi das Cruzes, o bispo Rafael, o nosso pastor que está lá conduzindo a nossa igreja lá de Mogi, a filial, eles estão no propósito de procurar um lugar maior, porque o local já ficou pequeno. Glória a Deus por isso, né? O local ficou pequeno, Deus deu um ministério lindo para os dois. Ontem eu fui lá pregar à noite, estão assim, uma bênção, sabe? Eu fico feliz porque eu chego lá e eu vejo uma parte da redenção plena. Só que teve uma época que eles estão procurando um salão, nós estamos quase já acertando, mas alguns que ele pensou que ia fechar, eu cheguei lá, eu senti um mal-estar, a bispa sentiu, ele todo feliz: não, é esse aqui e tal, vamos fazer isso. Eu disse: Rafael, não é esse aqui que Deus deu para você. Mas eu falei assim: olha, eu estou sentindo Deus me impedindo, não é aqui não. O que Deus dá para mim, para nós, inclusive o que é para a igreja dele, Ele não vai dar resto. O que Deus tem para você, tem para mim, a Bíblia já disse, o Senhor já anunciou antes de você saber: se quiser dizer você me ouvidos, você comerá o melhor desta terra. Você tem o melhor de Deus para a tua vida, amém? E eu vejo assim, eu falei: sabe, Rafael, nós somos assim como uma formiguinha. Você olhando para uma formiga, ela vai andando e você vai empurrando ela para andar no lugar certo. É assim que nós somos. Estamos caminhando, o impedimento vem, você fala assim: puxa, por que aconteceu isso? É porque eu vou levar você para um propósito maior. E que apóstolo, eu fui comprar um carro, era o carro do meu sonho. Cheguei lá, tudo certo, gostei, vi a cor. Irmão, uma vez me aconteceu, eu antes de me converter, existia uma mulher na cidade onde eu vinha, ela lia, diz ela, né, que ela lia as pessoas na água, fazia leitura da vida da pessoa na água. Eu estava direto lá, quando não ia no terreiro, eu ia lá, ela fazia leitura do nosso dia, do amanhã, na água. Sangue de Jesus tem poder. Hoje ela assiste o programa de televisão lá em Mogi. Só não sei se converteu, mas eu sei que está assistindo lá. Ela fala assim, falou assim para uma pessoa lá assim: olha, eu vejo algo diferente naquele rapaz. Mas ela lembrava que eu ia lá. E um dia ela disse para mim assim: olha, você vai ter um carro cinza. Esse carro cinza que vai te trazer alegria. Querido, eu saí atrás de um carro cinza. Eu não deixei o carro cinza vir até mim, eu fui até ele. E quando eu passei numa garagem, eu vi um carro cinza, um Fiat Spazio, chamava na época, cinza. E meu coração disparava, eu falava assim: esse é o carro. A mulher não queria nem vender, eu bati, insisti. Ela: não estou vendendo, moço. Mas eu falei assim: mas eu fui numa pessoa e ela me disse que esse carro é meu. E tanto de eu insistir, ela me vendeu o carro. Comprei o carro.
comprei esse Fiat. Aí depois eu fui entender o que significa a palavra Fiat na época, agora melhorou bastante. Fui iludido, agora é tarde. Porque quando eu comprei, o carro não andava, querido, mais. Por quê? Porque não era plano de Deus. E de repente você fala: puxa, eu comprei um carro, eu vou emprestar o nome de alguém para financiar. O carro é teu. Não é nome de outro que você compra as coisas, é no nome que o Senhor deu para você. O Senhor disse assim: eu vou colocar um nome em você. E Ele fala também, e também um sobrenome. Porque tem muitos obispos a caminho que é conhecido pelo sobrenome, porque é um sobrenome forte. E presta atenção, se o teu nome não é forte, Deus está falando: eu vou te dar um nome e um sobrenome, que muitos ainda não conhecem, vão conhecer. Mas quando somos impedidos por alguma coisa, queremos fazer, queremos de qualquer jeito comprar, aí eu arrumo o nome de alguém porque minha renda não deu. Ei, quando acontece isso, esquece, porque quando as coisas é de Deus, as coisas acontecem. O apóstolo Paulo, ele foi impedido de ir neste lugar. Veja aqui comigo aonde está a palavra do Senhor, nos ensina aqui, no versículo 14, olha o que está escrito aqui: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vencedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o quê? Ou algumas traduções, abriu a mente para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha aqui primeira coisa, Deus tinha um plano na vida daquela mulher, e o apóstolo Paulo precisava ir até ela. Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. Você não entendeu? Às vezes você fala: por que está acontecendo tal coisa? Irmão, tem um propósito grande de Deus para a tua vida aí. Amém? Alguma coisa está para acontecer da parte do Senhor. E você veja que esta mulher, ela ouviu a palavra do Senhor, porque Deus abriu a mente dela. Irmão, quando você for orar para alguém, fala: Senhor, abre a mente daquela pessoa, para que ela ouça a voz do Senhor. E essa mulher, ela ouviu a palavra de Deus, e toda a sua casa se converteu. E olha, quem estava dentro do seu lar se entregou a Jesus e foram batizados. Outro propósito, veja aqui em Atos dos Apóstolos, que diz aqui no versículo 27, olha o que está escrito: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, em alta voz, disse: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Depois ele fala: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, e disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Outra coisa, eles foram, esse carcereiro, que um dia era inimigo, passou a ser amigo. Apóstolo Paulo e Silas foram àquele lugar, pregaram a palavra para aquele homem se converteu. Querido, presta atenção, não existe pessoas que não, é difícil, às vezes tem pessoas que falam assim: esse aí não se entrega para Jesus, esse é impossível, esse é difícil. É você que está sendo impedimento, você está sendo impedimento no mundo espiritual. Agora, quando você fala, esse vai se entregar para Jesus, esse vai aceitar o Senhor. Você veja que através desta situação que Deus impediu, eles foram até o carcereiro, e aquele homem se entregou ao Senhor, e toda a sua casa foi salva. E você pergunta a Deus: por que esses impedimentos que eu estou sofrendo? O que for do diabo, o Senhor já avisou: eu vou quebrar. Escute, o que for do diabo, ele vai quebrar. Eu vou quebrar as portas de bronze. Mas o que for de Deus, não adianta. Mas enquanto Deus te impede aqui, Ele já te leva para onde Ele quer. Pode ter certeza
o que Deus tem para mim e para você é o melhor. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, eu quero dizer para você que não tem porta fechada, já tem uma porta aberta para você. Eu quero que você abra comigo agora em 1 Samuel. 1 Samuel. Versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado o madre. Ó, Deus colocou impedimento no ventre de Ana. Ela não conseguia gerar filhos. Enquanto isso, o diabo ficava usando a outra. Eu sou mulher que dou filhos, você é amaldiçoado. Quantas vezes você está passando por impedimentos na tua vida e o inimigo fica usando alguém do teu lado para dizer para você: olha aí, Deus, mesmo eu não indo na igreja, Deus está abençoando a minha vida. Olha você, que Deus é esse? Irmão, nós não podemos dar ouvido para essas pessoas. O diabo, o que ele quer fazer isso é tirar nosso foco, é tirar nossa atenção. E essa mulher provocava todo dia a Ana, dizendo: eu tenho filhos e eu não sou crente, eu não vou na igreja, eu não faço campanha, eu tenho filhos. Só que aquela mulher, a rival, ela não recebia a dupla porção. Quem recebia era a Ana. Irmão, presta atenção: quem é de Deus recebe 2 vezes mais. Quem é do Senhor, o Senhor está preparando 2 vezes mais para mim e para você. Só que o diabo quer o quê? Sempre quando Ana ia para o templo buscar a Deus, mesmo com impedimento de gerar, mas ela buscava, porque ela sabia que tinha promessa, mas ela não deixava de ir ao templo, a casa do Senhor. Mas a rival ficava: vai fazer o que na igreja? Às vezes você tem um rival dentro da casa, às vezes você tem uma rival dentro do trabalho, às vezes você tem uma rival no vizinho. Sempre tem um rival tentando te provocar, por causa que alguma coisa não te acontece. Mas irmão, eu entendo junto com vocês aqui que Ana, mesmo Deus impedindo de ela gerar, ela não deixou de buscar. Ela entrou dentro da casa do Senhor, e dentro da casa do Senhor, o Senhor a curou. Olha o que diz aqui no livro de Jó, capítulo 42. Abra comigo. Jó 42. O Senhor está aqui neste lugar e vai te abençoar muito nessa noite, meu irmão. O Senhor é tremendo, irmão. Ele faz coisas assim que às vezes eu e a bispa ficamos conversando em casa e falamos: olha, isso a gente não esperava. Mas muitas coisas na nossa vida, e até hoje, existem impedimentos. Existem impedimentos. Uma certa vez, só para vocês saberem, nós estávamos querendo mudar, né? Porque a igreja era só daquele lado e não comportava mais, estava apertado já do lado de lá. E nós começamos a buscar um lugar para poder mudar. E esse lado aqui era uma empresa. E nós tentamos um galpão lá de cima, estava dando tudo certo. Eu fui lá ver o galpão, muito grande, muito bom. Falei: esse aqui. Daqui a pouco o homem colocou o preço do aluguel lá em cima. Eu falei: puxa vida, isso é coisa do cão. E Deus falou assim para esse: filho, agindo eu, quem impedirá? Calou a boca, né, irmão? E descansei no Senhor. Depois estavam construindo um galpão aqui embaixo, do tamanho desse espaço aqui.
E eu negociando com o homem, conversando com ele, ó, fechamos em tal valor, aluguel, já estava tudo certo. Ele mandou a planta como seria, já tentando ali, já nos acertando. Quando estava perto de fechar o contrato, o prédio já estava levantado, o homem dobrou o aluguel, de 25 mil pulou para 45. Não tem como. Como é que eu vou pagar um aluguel de 45 mil? Isso é loucura, isso é uma prestação de um terreno, uma prestação de um prédio. Não. Eu falei, não, isso não está certo, Deus. Eu vim aqui orar, Senhor, eu vim aqui buscar. Senhor, eu fiquei 7 semanas orando sem parar. Não é possível. Para onde nós vamos agora? Para a tua igreja. Daqui a pouco esse lado aqui, a empresa daqui sai daqui. Aí chega a dona e fala assim: olha, pastor, nós queremos alugar para vocês o lado de lá. E eu olhei e falei assim: puxa, é o tamanho que eu estava querendo, Jesus. Olha as coisas acontecendo, só derrubar a parede. Só que eu falei para ela assim: eu só alugo lá se vocês me alugarem a parte de trás. Fechado. Aí eu pensei, pronto, lá vem o rojão. O aluguel vai ser uma fortuna, meu Deus, né? Porque nós já pagávamos 3,5 de aluguel do outro lado de cá. Falei assim: Jesus, se és tu que está abrindo esta porta, não vai haver nenhum impedimento e vai ser uma benção. Ela falou assim: olha, pastor, eu faço para o senhor tudo aqui, 8 mil reais. Eu segurei assim, fiz assim, tá bom. Mas lá dentro estava dizendo, aleluia. Estava glorificando. Mas só que depois veio na cabeça: e agora? Como é que você vai reformar a igreja? Como é que vai derrubar as paredes? Como é que vai ampliar o lugar? Que lado que vai ser a igreja? Como é que não sei o quê? E Deus me deu essa palavra, olha aqui, capítulo 42 de Jó, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olha para o seu irmão e fala assim: nenhum dos planos do Senhor sobre a tua vida pode ser impedido. Dá para você aplaudir o Senhor, irmão? Deus é fiel, irmão. Nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido, frustrado. Eu tenho que confiar. 1 Tessalonicenses capítulo 2, para terminar. Versículo 18. Olha o que está escrito aí: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, mas o diabo, Satanás, nos barrou no caminho. Querido, olha aqui para mim. Existem impedimentos de Deus, mas o que é de Deus me traz paz no coração. O que é de Satanás, eu vou orar, vou repreender, e esse mal vai cair. Eu não vou deixar isso prevalecer contra a minha vida. Entenda, um casamento, ele não pode acabar. Se você casou com aquela pessoa no Senhor, com entendimento, já conhecendo Jesus, você tem que lutar. Não é separar. Não, que achei uma moça mais bonita, mais isso, mais aquilo. Mas só que às vezes ele se esquece de olhar, se olhar no espelho, que ele está igual à esposa. Não, é porque minha mulher tem um gênio esquisito. Mas veja bem, dentro de um casamento, cada um tem a sua parcela de culpa. Se os dois se ajuntarem, todo impedimento do inferno cai por terra. O que o diabo ele quer? Que não tenha Deus como terceiro no teu casamento. Um homem disse uma frase: sempre um homem bem sucedido, existe uma mulher do seu lado, mas um homem fracassado tem duas. Escutou? Você está assistindo aí também?
Porque entendo uma coisa: existe impedimento na minha vida como pastor, com certeza, e muitos, mas eu tenho que discernir. Deus, me mostra. É o diabo me impedindo o meu caminho? Se é ele, eu vou me abraçar a palavra que Jó diz: nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos fazer uma oração? Eu creio que hoje Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Pega a sua Bíblia de pé, de pé. Eu quero que você abra comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Livro de Eclesiastes está depois de Salmos, capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Olha o que está escrito aí: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também você não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Fala assim comigo: é Deus que faz todas as coisas. Irmão, você está sentindo o vento? Estou sentindo, mas não sabe qual é o caminho dele. Você sabe que tem vento, você vai na rua, vem vento, mas você não sabe qual é o caminho dele, mas você sabe que veio. Uma criança, nós sabemos que é formada no ventre, mas não sabemos como que é. Perdão. Mas nós sabemos que é Deus que está formando. O que eu quero dizer com isso? Como eu não sei como é o caminho do vento e como se forma uma criança, como é que eu vou querer saber como é que Deus age? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, como é que você vai querer saber o agir de Deus? Oh, glória. Amém? Às vezes as pessoas falam assim: eu acho que Deus vai fazer isso. Irmão, Deus já está fazendo sem você saber o que é. Eu acho que Deus vai abrir aquela porta de tal jeito. Não, para com isso. Como eu não sei o caminho do vento, e nem como se forma um bebê no ventre de uma mulher, como é que eu vou saber então como é que Deus age? Uma coisa eu sei, pastores, que Deus está agindo. Enquanto alguém se levanta contra a tua vida, Deus está se levantando para agir na tua vida. Deus está se levantando para te abençoar. Posso ouvir um amém na igreja? Levanta as suas mãos e fala assim: Senhor, eu vou descansar, seja impedimento do diabo ou do Senhor, mas a vitória é minha, porque quem está agindo é o Senhor. Glorifica a Deus. Olha, tem gente aqui que está querendo ter um sonho de alguma coisa, mas fica querendo entender como é que Deus vai fazer. Irmão, Deus é um Deus que surpreende. Deus ama fazer surpresa. Quem gosta de surpresa aqui, ó? Eu perguntei para algumas pessoas não levantou a mão. E eu acho que não gosta de surpresa. Eu vou perguntar de novo: quem gosta de uma surpresa? Irmão, não é gostoso quando uma pessoa faz aniversário e chega alguém, você chega na sua casa, surpresa! Sei lá. Ô Miro, por que você está se escondendo? Eu não vou fazer nada com você, não. Pessoal, imagina o bispo Miro chegando para a bispa Beth. Já até sei o pulo que essa mulher vai dar. Mas por quê? Surpresas de Deus são aquilo que eu estou esperando, mas são aquilo que eu não estou imaginando. É aquilo que eu espero, mas é aquilo que eu não imagino. Então você está pensando aí: estou cheio de impedimento. Às vezes tem impedimento gerado por você está dando muita brecha, você está falando muita besteira, você está em pecado, fica aí fazendo besteira, fica aí, está namorando aí, não tem nem casado, fica deitando com a namorada. Isso aí, irmão, isso aí é um impedimento para Satanás dar toda a liberdade na tua vida. Você fala palavrão, então você está dando ajuda para o diabo impedir muita bênção na tua vida.
É verdade. Você é uma pessoa que gosta de dar o troco. Alguém te fez mal, você vai lá e devolve com a mesma moeda. Então você está dando liberdade para o diabo agir na tua vida. Ele está impedindo as bênçãos. Eu não vou deixar mais isso acontecer, apóstolo. Eu vim hoje para o culto de libertação e milagre. Deus vai dar vitória para mim em nome de Jesus. Amém?